estamos na semana da Páscoa, a sexta-feira da paixão. É a sexta-feira em que todo mundo lembra do sofrimento, daquilo que Cristo passou por nós. É a nossa vitória, gente. Cristo passou isso por causa de nós. E não existe outra coisa que nos deixa mais alegre. Eu celebro a ceia com tanta alegria, porque ele fala, lembra da minha morte até que eu venha, porque eu lembro da morte dele até que ele venha, sabendo que ele está vindo, que ele não está morto mais. Então, não se apegue ao sofrimento de Cristo como se ele estivesse morto, como se ele tivesse sido derrotado. Bom dia, Renata. Grande abraço. Deus te abençoe, minha filha. E não retenha isso no teu coração como tristeza. Jesus está vivo hoje. Jesus venceu. Jesus é vencedor. Jesus não tem derrota mais para ele. É interessante que quando ele está de frente a Pilatos, ele diz assim, olha, Pilatos pergunta para ele, você não sabe que eu tenho direito e a autoridade de te libertar? Ele fala, olha, você não tem direito a nada se eu não tivesse te dado. Então tudo que existe na terra, toda autoridade de alguém ou de alguma pessoa, ou de qualquer entidade, ou de qualquer igreja, ela vem do alto, ela vem de Cristo. Jesus falou assim, eles não tomam a minha vida, eu dou. Isso é amor. Amém? E essa semana é uma semana de alegria para os cristãos. A semana da nossa vitória. É a semana da nossa esperança. É a semana onde nós celebramos a base da nossa vida, a base da nossa crença, a base daquilo que nós mais seguramos com tanto afinco. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, nós te adoramos e te bendizemos. Jesus, tu és tudo. Jesus, tu és vencedor. Jesus, tu és soberano. Jesus, a tua palavra é o que basta. Senhor, aquilo que o Senhor fala se cumpre. Aquilo que o Senhor diz não acontece. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. É a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. E nesta manhã nós estamos aqui para te adorar e te agradecer pela essa graça tremenda que recebemos, que é a salvação em ti. Jesus, abençoa cada família, cada pessoa, cada igreja, cada pastor. Jesus, que nós possamos, nesse momento, nos voltar para ti, voltar para a palavra, somente a Escritura. Voltarmos para a palavra. São momentos, ó Deus, em que nós agora podemos refletir um pouco mais na soberania e no poder que o Senhor tem. Naquilo que o Senhor pode fazer nos momentos de dificuldades, nos momentos em que passamos pelo deserto, assim como o Senhor fez com o povo de Israel. Ó Deus, nós te adoramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém? Olha, gente, vamos cantar uma canção. Adore com Deus comigo. Graça, o que você fez, morrendo por mim numa cruz, os meus pecados lavou, mesmo e os sedentes se deu. Ainda é difícil entender a vida que trouxe o perdão. Graça sem fim, morrestes por mim, agora vivo estou. Tudo te entrego, que sejas meu maior desejo. Jesus, tu és tudo que tenho, para sempre a esperança em meu ser. Morte, onde estás? Você foi vencida na cruz. A graça me ensina a viver, teu amor sempre eu cantarei. Dias difíceis virão, tua mão me sustentará. Graça sem fim, morrestes por mim, agora vivo estou. Tudo te entrego, que sejas meu maior desejo. Jesus, tu és tudo que tenho, para ser
sempre a esperança em vencer. Amém? Essa canção é muito bonita, que fala daquilo que Ele fez por nós, do seu grande amor. E eu gostaria de compartilhar com vocês isso, do grande amor de Deus. Estou aqui com a Bíblia aberta em João, capítulo 21. Eu vou ler o verso 15 e vou ler até o verso 17. Espero que o Senhor fale com você. Eu sei que Deus tem uma palavra para você. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Esse texto é tão interessante que me chama a atenção desse grande amor que o Senhor nos amou. Usando Pedro como exemplo, Pedro aqui sentado com Jesus, Jesus havia ressuscitado. Um abraço a todos vocês, Antônio de Paula, Maria Gilda, Patrícia, Arthur, Deus abençoe vocês. Jesus já havia passado pelo sofrimento, Jesus havia passado pela cruz, Jesus já tinha tomado as chaves nas mãos, libertado, levado consigo o cativeiro, libertado as pessoas, libertado pela sua morte, pela sua ressurreição. E aqui, antes de ir para o céu, Jesus se senta com Pedro e os discípulos. E se você ainda não conhece essa história, Jesus, antes de ser crucificado, ele disse a Pedro: Pedro, porque Pedro era muito bocudo, Pedro falava o que vinha na cabeça. Pedro falou com ele assim: olha, Senhor, nem que seja para morrer contigo, eu não te abandono. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, olha, antes que o galo cante pela madrugada, você vai me negar 3 vezes. E não deu outra. E não deu outra. Pedro nega Jesus por 3 vezes. E pertinho de Jesus. E pela terceira vez, o galo canta, ele se lembra da palavra de Cristo. E a Bíblia diz que Pedro chora amargamente. Justamente porque ele amava o Senhor. Mas ele era homem falho como eu e você. Homem de pecado, que carece da graça de Deus, que carece do amor de Cristo, que carece dessa dádiva maravilhosa da vida eterna e do perdão, como eu e você, como qualquer um sobre a face da terra. Por isso eu te digo, nenhuma igreja poderia ser fundada sob Pedro. A rocha nunca foi Pedro. A rocha sempre foi Cristo e a sua palavra. Quando Jesus diz para Pedro: Pedro, você é pedra e sob esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava falando para Pedro aquilo que Pedro tinha afirmado nos versículos anteriores. Pedro falou para o mestre assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa afirmação é a rocha fundamental da igreja. Cristo, o Filho de Deus. Cristo, o Deus eterno. Cristo, Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Aquele que sustenta as coisas. Aquele que fez tudo a partir da sua palavra. Então aqui está Pedro sentado. E Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas?
É interessante que a primeira resposta é assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. E a segunda resposta, ele também diz: Senhor, tu sabes que te amo. Mas na terceira, ele lembra que Cristo já conhecia o seu futuro, já conhecia a sua vida, já conhecia o seu interior, conhecia o coração quebrantado que ele tinha, o quanto ele estava sofrendo, o quanto ele chorou amargamente. Jesus conhecia e Jesus sabia de tudo. Ele fala: Mestre, tu conheces e tu sabes todas as coisas. E tu sabes, Senhor, que por mais falho que eu seja, tu sabes, Senhor, por eu ter te negado, que eu tenha te negado, ainda que eu tenha te negado, Senhor, eu ainda te amo. Eu te amo, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Pedro se entristeceu. Pedro não ficou triste com o Senhor. Pedro não se entristeceu com Jesus. Pedro se entristeceu com a situação. Pedro se entristeceu com a sua fraqueza. Pedro se entristeceu porque precisa o Senhor, às vezes, nos perguntar 3 vezes ou mais, para que nós entendamos o que Ele quer de nós. E o interessante é que o amor de Deus vai tão longe, o perdão de Deus vai além daquilo que a gente pode imaginar, que Jesus não repreende Pedro de uma forma ríspida. Você me negou, Pedro. Você me negou por 3 vezes, agora eu vou te castigar. Você vai ter que fazer isso, isso e isso. Você vai ter que fazer essa penitência ou essa penitência, Pedro. Não. Jesus coloca autoridade em Pedro. Pedro, eu te perdoei. Pedro, o meu perdão restaura a autoridade que você perdeu. O meu perdão está restaurando em você tudo aquilo que eu já falei de você, tudo aquilo que eu já prometi para você. O meu perdão está restaurando em você. Ao ponto do Senhor falar assim: Pedro, você me ama? Ele fala: Senhor, eu te amo. Ele falou assim: então pastoreie os meus cordeiros. Eu te dou autoridade, Pedro, para levar a minha palavra a muitos. Eu te dou autoridade, Pedro, para cuidar da minha igreja. E é isso que o Senhor faz conosco. É isso que Ele fez com a igreja. É isso que Ele faz comigo e com você. Dando-nos a sua graça, dando-nos o seu perdão. Ele está restituindo a autoridade a nós. Da segunda vez Ele fala: Pedro, você me ama. Ele fala: eu te amo, Senhor. Então você faz, sabe o que, Pedro? Você pastoreia as minhas ovelhas. Você cuida dos meus cordeiros, você pastoreia as minhas ovelhas. E da terceira vez ele fala assim: cuide, Pedro, das minhas ovelhas. Ele está dizendo para mim e para você, da mesma forma que ele fala com Pedro: olha, não duvide da autoridade que eu tenho te dado. Não duvide, igreja, da autoridade que Deus tem nos dado através do perdão em Cristo Jesus. Quando Ele nos perdoa, eu acho interessante a palavra do profeta que diz: e lancei, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei branco como a neve. E perdoarei os seus pecados, e nunca mais, diga para você mesmo, nunca mais me lembrarei deles. Deus não se lembra dos pecados que Ele já perdoou. Quem se lembra é você. Quem estava magoado naquela noite era Pedro. Quem estava lembrando daquilo que ele tinha feito antes de Jesus passar pela cruz era ele. A ponto de o Senhor ter que chegar: Pedro, olha, Pedro, apacenta os meus cordeiros. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, eu já te perdoei. Pedro, eu já te restaurei a autoridade. Pedro, eu já restaurei aquilo que eu já fiz em você. Pedro, aquilo que o inimigo tentou roubar de você, porque se você ler essa história, a história de Pedro, Jesus fala: Pedro, antes de Jesus morrer, ele fala: Pedro, olha, o inimigo me pediu a sua vida para se andar com ela, e não é só com a vida de Pedro que aconteceu. Muitos de nós, o inimigo tem cirandado, o inimigo tem tramado, o inimigo tem atacado para nos destruir, porque ele sabe o potencial que existe em mim e em você. Ele sabe o potencial que a igreja tem, mas a igreja às vezes se agarra a pecados passados que Deus nem mais se lembra.
E Jesus tem que vir a nós e diz: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, a autoridade está restituída. Existe perdão no sangue de Cristo. Jesus não morreu em vão. Jesus não morreu em vão. Vamos celebrar a Páscoa nessa semana. Mas, gente, a Páscoa se celebra pensando na segunda-feira. A Páscoa se celebra pensando no domingo de aleluia. A Páscoa se celebra pensando que no domingo, não na sexta-feira, mas no domingo, quando aquelas mulheres foram para o túmulo para fazer aquelas preparações que faziam com os cadáveres, com os mortos. Elas encontraram a pedra removida, elas encontraram o túmulo vazio. Não existe nada naquele túmulo, você pode chegar lá e procurar. Pode qualquer um ir, qualquer forensic mais poderoso do mundo não vai encontrar uma fagulha de nada dizendo que ali está uma pessoa morta. Porque o meu Jesus, o teu Jesus, o nosso rei, ele ressuscitou e nos restaurou a autoridade. E ele pergunta para mim e para você da mesma forma que pergunta para Pedro: você me ama? Se você me ama, esqueça o teu passado. Se você me ama, receba o meu amor. Se você me ama, receba o meu perdão. Porque o meu perdão restaura em você a alegria da salvação. Gente, não podemos passar a vida com títulos de cristão somente. Temos que viver a vida como cristãos. Com a alegria do perdão. Com a alegria da salvação. Davi um dia escreve assim, Salmo 51. Não retires de mim o teu espírito, ó Deus. Restaura em mim a alegria da salvação. Eu não quero chegar somente no céu. Eu quero viver o céu aqui. Eu sei que o céu está preparado para mim. Está preparado para você. Está preparado para a igreja. Um dia nós vamos estar com Cristo para sempre. E olha que está muito próximo, eu acredito. Nós temos visto as coisas que estão acontecendo no mundo. E temos visto que o mundo está sendo preparado para o anticristo e para a volta do nosso Senhor. Ele vai nos arrebatar. Ele vai nos tirar aqui muito em breve. Totinha, um grande abraço, meu amado. Agora, Cristo veio restaurar aquilo que nós perdemos no pecado. Cristo veio restaurar aquilo que Adão entregou de mão beijada para o inimigo. Porque ao homem no começo foi dado autoridade. E Cristo veio restaurar essa autoridade que o homem perdeu. Deus está dizendo para você: apacenta os meus cordeiros. Deus está dizendo: receba o meu perdão. Deus está dizendo para você: receba aquilo que eu fiz na cruz do Calvário. Levantamos sim uma celebração no dia da Páscoa. Não somente pela morte do Senhor. Eu não me agarro no sofrimento. Jesus sofreu sim, sofreu muito. Ninguém conseguiria sofrer o que ele passou. Muitos teriam desistido, ou todos teriam desistido. Mas ele não. Em João 3,16, eu acredito que é o verso mais conhecido que existe. Fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus já tinha um plano. E não foi Pedro negar, como nós lemos aqui, que fez com que o plano de Deus mudasse. Não foi Pilatos lavar as mãos. Não foi Judas ter suicidado. Nada disso mudou os planos de Deus. E nada vai mudar os planos de Deus hoje. Nós estamos caminhando a passos largos para a volta do Senhor. Agora nós precisamos viver como
igreja de Deus. Não passar a vida de qualquer forma. A igreja de Deus, ela recebeu autoridade no perdão. Ela recebeu a restauração, a restituição de todas as coisas. Um dia nós vamos estar com Ele, mas vamos viver aquilo que Deus tem para nós aqui. Não é viver de qualquer maneira e não é viver extravagantemente no pecado. Não, é viver a autoridade como igreja de Deus, com alegria, com poder, com gozo. Existem momentos que a gente chora sim, existem momentos que a gente está triste, existem momentos que a vida nos impõe coisas que vai fazer com que nós vamos ficar tristes. Mas o gozo do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus te abençoe. E que Deus faça você entender que você tem perdão. E que os teus pecados foram perdoados por Cristo Jesus. E que Ele não se lembra mais dele. E muitas vezes Ele vai te falar isso muito mais do que 3 vezes, como fez com Pedro. Pedro precisou ouvir do Senhor: tu me amas, Pedro? Por 3 vezes. Para que Pedro entendesse que Deus, que Jesus já o havia perdoado. E que Jesus estava dando a ele uma responsabilidade como servo, como homem de Deus e como representante de Deus aqui na terra. Aquilo que a igreja é. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.